dia! Bom dia! Sejam bem-vindos à Super Conexão, evento preparado especialmente para que você se conecte com profissionais da área que pretende cursar, da área que você vai prestar vestibular. Mas esse evento é feito também para você que está em dúvida e busca mais informações sobre o curso do seu interesse. O Super Conexão, que é realizado já há mais de um ano pelo curso Positivo, é um sucesso desde a sua primeira edição, quando nós fizemos, no ano passado, Conexão Medicina, e de lá para cá foram várias conexões, fizemos engenharia, fizemos Conexão Direito, e a gente resolveu, dessa vez, ampliar as áreas de interesse. E a pedido de vocês, alunos, decidimos fazer hoje essa Super Conexão voltadas a 7 cursos universitários. Bom, antes de dar mais detalhes de como será a nossa manhã, eu gostaria de agradecer a FESP, a Fundação de Estudos Sociais do Paraná, que fechou essa parceria aqui com o curso Positivo, me cedeu esse auditório aqui maravilhoso, e também as salas de aula para onde vocês serão encaminhados de acordo com o curso de inscrição que cada um de vocês fez. Bom, nós queremos agradecer também todos os profissionais que estão aqui, que gentilmente dispuseram estar aqui com a gente hoje, trazer informações e compartilhar as suas experiências vividas na profissão. Vocês vão acompanhar quem são eles, tá? Nos telões aqui ao lado. Durante vários momentos do nosso evento, a gente vai mostrar quem serão esses profissionais que estarão aqui. Nós queremos agradecer a vocês também, alunos do curso Positivo, e de outros colégios que estão aqui em busca de conhecimento para o seu futuro. Agradecemos também a presença dos pais que foram convidados e estão ao lado dos seus filhos nesse momento muito importante, uma honra tê-los aqui com a gente. E agora, para dar início à nossa manhã, eu convido o professor Renato Hernandes Vaz, um dos fundadores do Grupo Positivo e diretor-geral do curso Positivo, para dar sua mensagem de abertura. Bom dia a todos. É uma satisfação para nós termos os alunos aí e os seus pais interessados nesse conhecimento antecipado aí em relação às profissões. Hoje em dia há uma multiplicidade de cursos e que muitas vezes deixam dúvidas em relação à escolha que a pessoa vai ter oportunamente. Nós, a Ângela acabou de dizer, já temos feito em anos passados aí uma antecipação de alguns cursos que normalmente correspondem à maioria dos vestibulandos, que é a área de medicina, certo? Ou a área de direito, ou ainda a área de engenharia. As engenharias, mais ou menos, no contexto geral. Então, sempre sobram outras profissões que são importantes também e que demandam curiosidade dos alunos para saber se realmente a escolha que eles vão fazer é a escolha correta, certo? Então, por isso, nós estamos promovendo mais essa conexão geral aí para vários cursos, certo? Como eu já disse, vão ser apresentados os cursos aqui, vários cursos, 7 cursos, envolvendo várias áreas de conhecimento. E eu queria aqui ainda agradecer, certo, a colaboração da FESP em relação à utilização aqui do seu espaço, e é um espaço ótimo, espetacular, muito bom, certo? E agradecer ainda a presença dos 2 palestrantes que vão falar aqui, o professor Jacir Venturi, nosso amigo particular do Conselho Estadual de Educação, já foi proprietário de várias escolas aí, conhece bem o desenvolvimento aí dessas programações para o vestibular, e ainda do professor José Pio Martins, foi nosso reitor, grande reitor aqui da Universidade Positivo, enquanto ela foi proprietária, enquanto nós somos proprietários dela. Certo? Então eu queria agradecer também a presença deles
E agradecer também a presença de todos os demais palestrantes que estão aqui. Cada um vai ser individualizado, né? Vai ser mostrado, como a Ângela falou. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa fala, certo? Indicando aqui o funcionamento primeiro. Quem vai falar primeiro, o professor Pio? Os dois juntos? Os dois juntos. Então, por favor. Professor Renato, antes de convidar eles, eu só queria agradecer ao senhor e chamar aqui para dar as boas-vindas para a gente o diretor-presidente da FESP, o Marcos Miller Schelem. Sim, claro. Certo. Faz parte do contexto. Legal, né? Bom dia a todos. É uma satisfação poder recebê-los aqui, o Renato e demais professores que aqui estão. É uma honra realmente poder abrir a FESP para vocês conhecerem e essa iniciativa de apresentar os cursos, eu acho fundamental. Como eu já disse, professor Renato, é um momento de escolha, né? Um dos momentos mais importantes da vida de vocês. A escolha correta vai fazer também com que um profissional competente siga em frente depois da vida. Eu queria parabenizar pela iniciativa e oferecer a casa está aí para vocês, né? Temos as salas todas preparadas e sucesso aí. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Bom, gente, os profissionais que nós convidamos para estar aqui com a gente vão proporcionar a vocês uma verdadeira imersão no vestibular, universidade, carreira. Hoje, especialmente para quem quer cursar administração e economia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, comunicação, medicina veterinária, odontologia e psicologia. Mas antes de encaminhá-los ao bate-papo com eles, que serão nas salas de aula, como eu tinha falado, nós teremos aqui no palco um bate-papo muito legal sobre profissão no momento da vida que vocês estão vivendo. O professor Renato, disse, vai estar aqui com a gente, o professor dos professores considerados os mais experientes orientadores para jovens que buscam compreender a importância de uma boa escolha da profissão. Então, nós teremos aqui, para a abertura deste Super Conexão, o professor Jacir Venturi, que foi fundador e proprietário de curso pré-vestibular, onde lecionou por mais de 30 anos, professor universitário da Universidade Federal do Paraná na área de engenharia e orientador educacional na Universidade Positivo. Ele é também, como o professor Renato falou, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná, um dos cargos máximos da educação em nosso estado. E nós teremos também aqui o professor José Pio Martins, que é economista, escritor e editorialista do jornal Gazeta do Povo. Ele é também comentarista econômico da rádio CBN e ex-reitor da Universidade Positivo, onde ficou por mais de 15 anos orientando professores e estudantes universitários. Agora sim, eu quero convidar, o professor Renato, quer convidar eles para sentar aqui? Por favor. Obrigada, professor Renato. E agora, queria começar, professores, agradecendo muito a presença dos senhores aqui com a gente, principalmente por esses jovens aqui que começam um legado, começam uma história de vida e principalmente uma história e um momento de decisão na vida deles. E aí, para começar, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para os senhores, que é o que os senhores, com a experiência que têm de todos esses anos na área de educação, consideram que é importante esses jovens levarem em conta na hora de escolher essa profissão? Posso? Os mais velhos começam. Bem, eu estou duplamente feliz, por estar aqui com vocês, em primeiro lugar no meio de amigos, o Renato especial, o Sr. Mainardi me convidou, a Ângela,
Obrigado, Mica, né? Toda uma convivência de mais de 40 anos. Mas antes de tudo, porque nós passamos mais de 30 anos no tablado de cursinho, uma experiência fantástica, né, com jovens, que foi muito marcante na nossa vida. Também isso me traz muita felicidade. Quanto à sua pergunta, Ângela, eu diria que esses jovens que aqui estão, com 17, 18 anos, na média, se defrontam nesse momento, talvez, com aquilo que representa os dois maiores desafios da vida. Primeiro, a escolha profissional. Segundo, a escolha afetiva, a convivência com uma outra pessoa, a coabitação. E o grande desafio é que isso tem que ser feito de uma forma tão precoce, tão cedo, e que vai representar na vida de vocês um contingente enorme, seja de felicidade ou não, e também na questão de se posicionar no mercado de trabalho. Muitas vezes nós temos que ver a nossa vocação, mas também como que está o mercado de trabalho, a monetização, a questão de você sentir realizado com essa escolha. Eu depois gostaria de falar também um pouco, certo, das áreas, mas antes de tudo eu deixo a palavra com você e ao professor Pio. Professor Pio, vamos até para essa abertura também falar um pouquinho, como o professor já se falou, é um momento de decisão, né, um momento de escolha importante na vida deles, mas muitos estão aqui terminando o terceiro ano, né, e tendo que passar por essa fase da vida. O que a gente não fala muito é a importância que esses jovens têm de ter uma profissão, faz parte, né, desse crescimento. E a gente poderia falar sobre isso, sobre a importância da gente escolher mesmo e ter uma profissão para o nosso futuro. Primeira coisa é a seguinte, a Ângela pediu que nós não enrolássemos ninguém, porque aqui tem uma programação, tem prazos, horários, então vou agradecer a todos ao convite que me foi feito, Rogério e Ângela, e vou direto ao assunto. Eu aprendi uma coisa na vida, né? Se há alguma utilidade que o envelhecimento tem, é aprender, né? Se você não aprender ao envelhecer, na verdade você não explorará uma das razões do próprio envelhecimento. Eu aprendi uma coisa na vida, entre outras, evidentemente, que é a seguinte: toda escolha que nós fazemos está dentro de um contexto geral do que nós somos. Nenhuma escolha você faz isoladamente. Quando você compara a escolha de duas pessoas sobre o mesmo assunto, você falou do casamento ou da profissão, a escolha está sempre envolvida no que é o ser humano como um todo. E aí eu gostaria de filosofar um pouquinho, administrando aqui a questão do tempo, que é o seguinte: há 400 anos antes de Cristo apareceu um sujeito lá, um filósofo, né, Sócrates. Dizem que a filosofia moderna nasceu, na verdade, com Sócrates, embora existam os pré-socráticos. Sócrates disse o seguinte, ele disse duas coisas: o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Os outros não sabem, o tamanduá não sabe, o coati não sabe, o cachorro também não sabe. E isso faz uma diferença monumental, claro, porque o ser humano é o que é ser inteligente. A segunda questão que ele disse é o seguinte: o ser humano é o único que tem memória da dor. Instintivamente, um cachorro que de repente apanha muito quando é criança, quando ele fica adulto, ele tem algumas reações por causa daquela experiência. Mas não é propriamente uma memória da dor. Você fez uma cirurgia quando era pequeno, 10 anos depois o cachorro não lembra de nada. E aí o Sócrates diz o seguinte: em considerando esses dois aspectos do ser humano, há uma pergunta essencial e é a primeira pergunta fundamental da filosofia: como viver? Essa pergunta, ainda que nós não a façamos o tempo todo, verbalmente, nós, na verdade, a fazemos todos os dias, toda hora você está fazendo. Como viver? Todas as pessoas pensam nisso de alguma maneira, talvez até sem saber que estejam pensando nesta pergunta especificamente. E aí, então, ele tem alguns aspectos. O como viver não tem uma resposta só, porque o ser humano tem uma dimensão física, biológica. Primeira coisa, eu tenho 3 filhas. Primeira coisa que eu sempre falei para as minhas filhas: a primeira coisa que você tem que respeitar é o seu corpo. Trate seu corpo como um templo. Com silêncio, com paz, com respeito. Seu corpo é um templo. Se você pegar, eu sou de famílias muito numerosas, tenho muitos irmãos, inclusive. Se você pegar uma pessoa que, de repente, envelhece e tem uma pilha de problemas, você vai ver, tratou o corpo como se fosse um inimigo. Bebeu, fumou, se drogou, não comeu direito, não fez exercício. Então, primeiro ponto: o seu veículo é o
corpo. Se o corpo morrer, morre seu cérebro e você morre também. Então, esse é o primeiro ponto, eu diria. E tudo que você faz na vida tem algo a ver com a maneira como você trata seu corpo. E para os jovens é fundamental, porque o jovem está no momento de adotar uma filosofia de tratar seu corpo como um templo e cuidar dele com o maior respeito, como se ele fosse uma terceira entidade a qual você não pode agredir nem destruir. O segundo aspecto é o aspecto psicológico. A psicologia, a antropologia estuda a evolução do ser humano como animal, né, como físico. A psicologia é a ciência que estuda a mente, os processos mentais e o comportamento. Mas como eu posso estudar a minha mente, meus processos mentais e meu comportamento? E nós temos sempre um desafio em relação às nossas questões psicológicas. E a primeira delas é qual o sentido da vida? Muito rapidamente, há pelo menos 3 hipóteses para você dar sentido, pensar no sentido da vida. Existem lá os tais absolutistas que dizem a vida tem sentido porque há a vida depois da morte. Eles acreditam em Deus, em religião, em vida após a morte, então são os absolutistas e procuram dar sentido à vida e acreditam que a vida não acaba aqui. Existe o outro extremo, que são os nihilistas, aqueles que dizem isso aqui é uma vida material, embora o ser humano seja diferente, seja inteligente, diferente de um cachorro, de um cavalo, mas ele também vai morrer e vai acabar. É um problema, quando você é ateu completamente, não acredita nem em Deus, nem em vida após a morte, nem nada, nem alma, então você tem um problema de definir o que fazer, como viver, né? Com base nessa crença. E existem os existencialistas ou relativistas que dizem o seguinte, a vida tem sentido se você der-lhe um. Não precisa nem ser absolutista, nem ser nihilista, nem nada. Isso aqui é texto. Aliás, esse livro, né? Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que é um sujeito, um autor que vale a pena pesquisar, em busca do sentido. Pois bem, se você consegue, na verdade, dar um sentido para a sua vida física, para a sua vida psicológica, e inclusive descobrir como é que você vai encarar a vida, como viver, em função de sua própria crença, né? Se existe vida após a morte ou se não existe, mas aí você tem outros aspectos, tem o seu lado intelectual. O Kant dizia o seguinte, o ser humano é o único animal que precisa ser educado. O outro filósofo, Ortega y Gasset, dizia, a vida nos é dada, mas não nos é dada pronta. Um peixinho sai lá da barriga da mãe e sai nadando. Um tamanduá sai lá da barriga da mãe, dali uma semana ele está lá no mato, colhendo frutas, aquela coisa toda. O ser humano não. O ser humano não nasce pronto. E esse ato de aprontar o ser humano tem toda uma parte inicial, ele vai crescendo, é um animal que demora demais para se depender, inclusive da proteção da mãe e do pai. E vai se instruindo, se alfabetizando, e, enfim, até chegar nesse momento, 16, 17, 20 anos, agora é a fase da busca da educação profissional, educação básica é igual para todo mundo, então você tem aí um desafio intelectual. E o outro ponto, você tem um desafio social. 2 coisas que eu diria aqui, rapidamente. Ponto número 1. Tem acontecido o que aconteceu em sua vida, há algumas coisas que você não pode mudar. Sua genética. Você é filho de quem é, seu pai, sua mãe, isso você não pode mudar. Segundo ponto, o Código Civil Brasileiro diz que ao atingir 18 anos, você atingiu a maioridade. Maioridade é quando você responde juridicamente por todos os seus atos. Não tem mais estatuto de criança e adolescente te protegendo, não. Nem seus pais respondendo perante a lei. A partir desse momento, o problema agora é com você. Não adianta culpar o passado, culpar a mãe, culpar o pai, culpar as infelicidades do passado. Daqui para frente é com você. Você pode dizer o seguinte, olha, eu sou infeliz hoje aos 18 anos, porque meu pai é culpado, minha mãe é culpada. Mas se daqui a outros 18 anos, aos 36, você continuar infeliz, aos 18 a culpa é sua. Então, tudo isso para dizer o seguinte, como viver? A pergunta do Sócrates, né? Como viver? Quando o ser humano faz essa pergunta, e eu já vou tentar encerrar aqui, ele tem uma outra pergunta que é, como obter? Obter o quê? O que o ser humano quer obter? Ele quer obter bem-estar material, ele quer obter felicidade pessoal, ele quer obter êxito profissional, ele quer obter paz na vida. Até os bandidos, no fundo, eles desejam deitar e dormir. É curioso, né? Um gangster, por exemplo, quer deitar e dormir em paz, ter uma noite de sono. E no campo profissional é preciso ter alguma excelência que faça você, na verdade, sair-se bem. E aí eu quero pegar 2 minutos para dizer o seguinte, o mundo está mudando tanto que agora, deixe-me dizer, preste atenção nisso que eu vou dizer, o talento do futuro é o chamado talento transsetorial. O talento do futuro é o talento transsetorial,
que é o talento transsetorial? Uma vez eu vi um levantamento do MEC que dizia o seguinte: mais de 50% das pessoas que se diplomaram em educação superior no Brasil não trabalham na função na qual se diplomaram. O talento transsetorial é aquele que transita em mais de uma área. Eu conversava com uma família aí, um jovem me disse o seguinte: esse coisa de talento transsetorial não tem nada a ver, eu quero ser médico. Então deixa eu te dizer. Se você se formar em medicina, você pode ser um médico, ter um consultório, você pode ser diretor clínico de um hospital, você pode ser um cirurgião, você pode ser o diretor do hospital, você pode ser dono do hospital, você pode ser secretário da saúde, você pode ser ministro de saúde do Estado, como você pode ser um pesquisador médico. Só aqui eu já te dei 7 ou 8 profissões específicas, subespecialidades que você pode ter com o diploma de medicina. Então, se tem medicina, pode citar outros também. Então, se você tirar diploma de médico, você tem, e vocês sabem, né? O sujeito pode ser o melhor médico do hospital e ser o pior presidente do hospital. A natureza da tarefa de dirigir um hospital é diferente de operar um coração. Tudo isso para dizer o seguinte, e agora eu encerro com essa ideia. Talento setorial. Pense, eu até digo, não se preocupe demais se você tiver muita dúvida em escolher. Porque o sujeito que aprende idioma, domina seu idioma, domina a língua, mas domina bem, sabe se comunicar por escrito e verbalmente. O sujeito que aprende o mundo dos números, as matemáticas, inclusive no espanhol eles falam matemáticas, é matemática. Domina toda a ciência dos números, das proporções e das quantidades. Domina o raciocínio lógico e o pensamento analítico. Se ele conseguir isso, ele aprende qualquer coisa. É claro, você não vai aprender a cantar, você não vai aprender, de repente, a jogar futebol, não é isso? Vocês são talentos, dons, né? É porque você estudou tudo isso que você vai entrar em campo e jogar. Daci, por exemplo, é um grande intelectual, muito preparado, mas um perna de pau no campo de futebol. Então não adiantou nada ele ser um professor de matemática, não foi jogar melhor por causa disso. Não é disso que eu estou falando. Então, resumo. Pensar nessa ideia do talento transsetorial. Porque uma grande parte de vocês não irá trabalhar na profissão na qual se formar. E eu peguei o exemplo da medicina. Você pode ser médico, o outro vai ser diretor do hospital, o outro vai ser secretário da saúde, o outro vai ser político, para tratar de políticas públicas, né? E pensar nisso. Então, dominar as ciências e as habilidades instrumentais. Insisto, idioma, inclusive 2, pelo menos, né? O seu e mais o idioma mundial. As matemáticas, raciocínio lógico, pensamento analítico, desenvolva isso e você irá bem em qualquer profissão que você escolher. E tem um detalhe. Se ele perceber 1 ano depois, 2 anos depois, que errou, mude. Não tem problema nenhum. Não é. E encerro exatamente com aquele comentário. O Jaci até comentava comigo, você viu lá um levantamento de 46% não trabalham. Como é que é o negócio? Você disse? O que ocorre é muito interessante nas nossas faculdades, 46% não conclui aquela faculdade. 46% não conclui. Aí o MEC disse que mais de 50% não trabalham nas profissões na qual se formaram. Se bem que, só mais uma coisinha, estou falando mais. Por exemplo, há cursos que são, digamos assim, úteis em qualquer atividade. Administração. Qualquer coisa que você for fazer na vida, administração é um curso útil. Contabilidade. Contabilidade é um negócio meio misterioso para muita gente, mas é algo que, se você aprender, qualquer coisa que você fizer na vida, aquilo vai ser útil. Direito, né? Agora, é claro, há determinadas profissões que são subespecíficas, né? Você se especializa em biologia da minhoca. Vai ter que trabalhar na fazenda do Jaci lá, mas é uma coisa altamente especializada. Professor, que eu acho que dentro do que o senhor falou, não é uma sentença, né, de vir escolher uma profissão. Você tem, além das possibilidades de mudar, são inúmeras possibilidades dentro do que você escolheu. Senhores acham que para fazer essa escolha com segurança, pelo menos nesse primeiro momento, afinal de contas, tem que fazer uma inscrição lá e colocar um curso na hora de fazer o vestibular, né? O que os senhores diriam para eles nesse momento de escolha? Para onde eu vou? Eu tenho que fazer isso, mesmo que depois eu mude, para fazer com mais segurança. Bem, Ângela, você falou adequadamente, não é uma sentença a escolha. O senhor Pio falou transsetorial, ou seja, ser eclético em mais de uma área. Ser, digamos, darwinista, se adaptar à realidade que você encontra na vida. Isso é extraordinariamente importante. Quando
você faz uma escolha profissional. Ou melhor, vou dizer, uma parte dos alunos que aqui estão vem para o terceirão, quando vai fazer inscrição no vestibular, tem praticamente já definido o que quer ser. Eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser engenheiro, bem definido, portanto. E até diria, principalmente na área de TI. A tecnologia da informação, a informática tem alta empregabilidade no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos no Brasil muito carentes em técnicos de informática. E aí nós temos 4 ou 5 faculdades que cobrem essa área. Então, temos aquele aluno bem definido quanto à escolha. Mas a maioria dos alunos começam o terceirão com 2 ou 3 ou mais opções, que foi inclusive o meu caso. Eu estava pronto para fazer medicina em Florianópolis, e meu pai disse, eu não tenho condição de te manter. Vim para Curitiba, porque aqui a empregabilidade era elevada, e havia boas faculdades também. Bom, escolhi engenharia. Por quê? Porque engenharia dava dinheiro. Mas a minha vocação é ser professor. Eu sou vocacionado para o magistério. Então, me dei bem, eu diria, tanto no aspecto financeiro, como no aspecto, sendo professor, no aspecto profissional também. E, nesse caso, quando você está diante de um dilema de 2 ou 3 profissões, é importante que você dedique tempo, converse com seus pais, com os amigos, com os professores, com os familiares que são mais próximos, para você saber qual o seu potencial, o seu pendor, a sua tendência maior. Não é porque você teve um professor extraordinário, brincalhão de história, e você gostou de história, que você vai ser historiador ou professor de história. Isso não significa nada em termos de escolha profissional. É aquilo que você tem realmente de potencial. E aqui eu lembro, até complementando o professor Pio, das 9 inteligências múltiplas de Gardner. É extraordinário. Ele fala na inteligência linguística. É a facilidade que a pessoa tem para se expressar, para escrever, para aprender uma língua. E eu diria, para o vestibular, para qualquer concurso, nada é tão importante quanto a redação. A redação vale 1000 pontos. Aqui, a redação vale 3 vezes mais do que toda a física por Enem, por exemplo. Então é extraordinariamente importante. Como é que eu faço uma boa redação? Leitura, lendo, fazendo realmente resumos de livros. Só que um exemplo, mesmo enquanto reitor da Universidade Positivo, ele me dizia que uma inveja muito grande. Eu leio 1 livro por semana. E eu já tenho o privilégio de caminhar com o professor Pio todo domingo de manhã, e ele faz o quê? Um resumo dos livros que ele leu durante a semana. Veja como é grande o privilégio que eu estou aprendendo aquilo que ele durante a semana fez de leitura. Outra linguagem importante, outra inteligência importante, a inteligência, o Sr. Pio também comentou, lógica ou matemática. Quem tem lógica é um bom resolvedor de problemas, que tanto o mercado valoriza, resolvedor de problemas. E quando perguntaram para Gardner, e por sinal Gardner esteve na Universidade Positivo, e quando ele esteve aqui no Brasil, ele é um grande psicólogo da Universidade de Harvard, ele cobra muito bem, cobrava na época $50 mil cada palestra, então é um fenômeno mundial. Então perguntaram para ele, quais são as inteligências mais importantes? Ele respondeu, o interpessoal, ou seja, o relacionamento com as pessoas, a questão da liderança, não é questão de ser bonzinho.
é saber dizer não, ter adequação no dizer não, isso é fundamental na vida, juntamente com o raciocínio lógico. Quem tem raciocínio lógico e também uma boa comunicação, uma boa linguagem, fruto de muita leitura, se dá bem praticamente em qualquer profissão. E daí entra o quê? O intersetorial que o senhor Pio comenta. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da família. Ele fez engenharia na Federal até o 3º ano. Um dia ele me chamou, eu disse, olha, eu não quero mais engenharia, quero fazer medicina. Então você vai fazer cursinho. Lá com o senhor Renato, me deu meia bolsa para ele, claro, é um grande potencial de passar, de fato passou em medicina. Hoje está formado, qual é o mérito dele? Todo esse background, esse fundamento que ele teve da engenharia, está servindo hoje para que ele seja o quê? Um bom administrador de uma clínica, um bom também para trabalhar com equipamentos hoje de medicina, que tanto a medicina evoluiu com a telemedicina, equipamentos, etc. Então vejo que há um complemento, portanto, nessa fundamentação da engenharia com o curso de medicina que ele fez. Então eu queria terminar essa primeira parte dizendo: não devemos ter temor de fazer mudanças se você se convencer de que não foi uma escolha adequada. O mais importante nesse momento é onde temos que meditar, é o autoconhecimento, é tentar acertar principalmente na área. Eu vou seguir a área de exatas, ou vou seguir a área biológica ou de saúde, ou vou seguir uma área de humanas. O ideal é que acerte principalmente a área. Eu tenho filho de um amigo meu, que lá de Umuarama, que fez bioquímica. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para fazer medicina. Concluiu a bioquímica, montou seu laboratório, ganhou dinheiro, e hoje está fazendo medicina, pulou, já ingressou na medicina, já no 3º semestre. Tendo em vista aquela base que ele tem, ele vai ser um médico espetacular com essa experiência que ele teve em bioquímica. Um complemento, portanto, importantíssimo. Nós podemos falar de outros exemplos, né, de alunos que abandonaram a faculdade por não ter feito uma escolha correta. Não que a gente está simulando, mas a gente não pode realmente, né, encarar que eu não posso fazer uma ruptura na vida, seja na parte afetiva ou na parte de profissão, se eu não sou bem, se eu não estou feliz com aquela escolha que eu fiz. É ter a coragem de fazer, portanto, essa ruptura. Assim, deixa eu complementar aí dizendo uma coisa que é interessante. Essa história da transsetorialidade é um negócio tão sério no mundo. Outro dia o professor Renato aqui, nosso grupo Positivo, um dos fundadores, eu perguntei para o Herbert Rotenberg, que é o fundador da Positivo Informática, hoje Positivo Tecnologia. Vocês sabiam que um notebook, está na mão de vocês aí, tem componentes produzidos em 25 países diferentes? Quem assistiu à Olimpíada, não sei se vocês se lembram, tinha na abertura lá uma bola muito bonita. Aquela bola de futebol, a bola de futebol, estou me referindo à bola de futebol. Eu li um artigo dizendo o seguinte: aquela bola de futebol, para ela estar pronta naquele momento e servir para fazer a abertura daquele primeiro jogo, aquela bola de futebol foi fabricada por 20 países diferentes, inclusive o Brasil. O Rogério Mainardi, que é da área de marketing, qual foi a parte do Brasil na bola? Foi colocar a marca e pintar. 20 países se envolveram para que aquela bola de futebol como um produto existisse. Então veja, a transsetorialidade envolve também a própria geografia. É um negócio. Outro ponto é o seguinte: eu acho uma crueldade você exigir de um jovem com menos de 21 anos ter que escolher uma profissão. Onde eu ouvi um psicólogo dizer o seguinte, eu perguntei para ele assim: olha, dizem que no Brasil 49% dos casamentos termina antes da morte de um dos dois. De alguma maneira, né? Divórcio, depois da lei de divórcio aumentou muito. Aí ele disse o seguinte: e você sabe qual é a maior probabilidade, até dizendo para vocês aqui, de haver um divórcio no seu casamento? É se você casar com menos de 21 anos e apaixonado. Veja, ter menos de 21 anos e estar apaixonado, o sujeito apaixonado, na verdade, não vê defeito no outro, né? À medida que a paixão vai diminuindo, a percepção dos defeitos vai aumentando. E o inverso, né? Quanto mais você se apaixona, menos defeitos você vê na outra parte. Então ele diz o seguinte:
entre os que se casaram com menos de 21 anos e apaixonados, a probabilidade de divórcio é maior do que aqueles que casaram mais maduros e até menos apaixonados, né? Aliás, um dia, Rogério, perguntaram para mim qual a definição que você dá de paixão. Paixão é um pouco de amor exagerado, né? E eu disse, brincando, né, para aproveitar a ironia, que paixão é um estado de imbecilização transitória que acaba inevitavelmente em tragédia ou amor. O amor é um pouco mais sereno, né? Então isso vale também para a profissão. E justamente por esse mundo da transsetorialidade mudar, não tem problema nenhum. Agora, eu resumiria dizendo o seguinte, um conselho bom, para minhas filhas eu sempre falei, tenha uma vida de estudos. Aprenda, o Aristóteles dizia, o prazer aperfeiçoa a atividade. Se você tiver prazer em estudar, desenvolva uma vida de estudos, qualquer que seja a coisa que você vai fazer na vida. E desenvolver uma vida de estudos é, sobretudo, estudar aquilo que é útil para tudo, e alguma coisa que não seja útil para nada, a não ser para o diletantismo, seu prazer. E uma outra coisa interessante, a palavra filosofia, para muita gente, filosofia é uma coisa assim meio etérea, meio... Né? Muita gente acha que... Eu brinco, né? Outro dia eu vi uma definição de que filósofo é um sujeito que tem os pés firmemente plantados no ar. Então, tem um pouco isso, mas não é... Por exemplo, nem todo mundo que é bom em matemática é bom em lógica. Quer aprender lógica, você volta a Aristóteles, 300 e tantos anos antes de Cristo, e lá começa. Tem a lógica maior, a lógica menor. Então, desenvolva uma vida de estudo. Um dia eu fiz uma palestra para um grupo de estudantes e eu disse o seguinte, olha, vocês estão entrando aqui na universidade, eu era reitor da Universidade Positivo, fiz uma aula de abertura lá, vocês estão entrando, isso aqui não é um country club. Vieram aqui para estudar, para trabalhar, para serem testados e ter uma profissão. Porém, se você conseguir desenvolver o amor, voltemos ao Aristóteles, o prazer aperfeiçoa a atividade. Se você tiver amor por uma vida de estudos, pode, essa fase dura todo dia, vindo aqui, durante 4, 5, 6 anos, pode se tornar, assim, um country club. Porque tudo aquilo que você faz sem prazer, é óbvio que você faz com menos excelência do que se fizer com prazer. Não é? Roberto Carlos está com 83 anos, está dando show em Nova York, deu um show em Nova York faz dias agora, com 83 anos. Ele está atrás de dinheiro, está atrás de carreira, está atrás do quê? É o prazer que ele tem de 70 e tantos anos cantando. E o Aristóteles dizia isso, né? O prazer aperfeiçoa a atividade. E o outro ponto, não, o professor Jaci disse bem, não ter nenhuma preocupação se tiver como mudar. Se o sujeito muda de marido ou de mulher, porque casou com menos de 21 anos e é apaixonado, né? Por que não mudar de profissão? Por que não mudar? E outra coisa, muitas pessoas irão realmente mudar de profissão. Porque o mundo, a economia é um sistema que precisa de determinados operadores do sistema produtivo. Agora, o número de médicos que a economia precisa não é necessariamente o número de vagas que tem para medicina. O número de engenheiros elétricos que a economia precisa não é exatamente o número de diplomados de engenharia elétrica. Depois essas coisas se acertam. Se você pegar os grandes CEOs, os grandes empresários do mundo, eles têm as mais diversas formações. Inclusive, alguns não têm formação nenhuma. O caso do Bill Gates, né? Largou tudo lá. Mark Schleck, que é um especialista em inglês, conhece bem essa história. Largou tudo lá, foi cuidar de sua generalidade. É claro, não confunda uma vida de estudo com uma vida de diplomas. Um dia um amigo meu falou assim, eu fiz 3 MBAs. Eu falei, tá, tem 3 diplomas, você tem diploma demais e conhecimento de menos. O que você sabe? Conhecimento de menos todos nós temos, basta com o que você compara, né? Então é um pouco isso. Fazer uma escolha assim é necessário, mas é uma crueldade você pegar um jovem de 17 anos, que não é nem maior, ele está ainda no estatuto do criança e da adolescência, né? Não tem 18 anos, pelo nosso Código Civil precisa ter 18 anos, tomar uma decisão e, possivelmente, se você mudar do corpo, a expectativa média de vida no Brasil hoje é 81 anos para as mulheres e 72 anos para os homens. Na média dá 76,1. Então, se você tem 17 anos, você tem no mínimo uma chance de viver mais como mulher, né? 17 menos 81, mais 60 e tantos anos aí. Então, fazer uma escolha e ficar teimando nela, caso não seja melhor, por qualquer razão, um erro. Soares, e como que esses alunos podem lidar? A gente sabe que existe uma pressão, muitas vezes, dos pais para que façam uma profissão que a família segue, ou por um retorno financeiro mais imediato, e muitos deles podem estar vivendo esse momento, né? Como lidar com essa situação? Vou contar uma história. O professor é contador de história, né? E o exemplo é, às vezes, melhor do que a própria teoria.
Vocês são jovens aqui, não conhecem, mas o Itaú tem uma parte do Banco Itaú que chama Itaú Unibanco. E o Unibanco era um dos maiores bancos brasileiros. O Unibanco era de uma família famosa lá, os Moreira Salles, né? E aí um dia tinha lá um Walter Moreira Salles que ele ficava dizendo o seguinte: meu filho fulano de tal vai ser presidente do banco. Mas ele dizia isso quando o filho tinha 6 anos de idade. Ele tinha 7, ele ficava falando com os amigos: esse meu filho vai ser presidente do banco, esse meu filho vai ser presidente do banco. O tempo foi passando, quando o filho atingiu 17 anos, ele começou a se incomodar com aquela conversa do pai. O pai estava dizendo que queria ser presidente de um dos maiores bancos do Brasil, que era o Unibanco. Veio Itaú Unibanco. Até que um dia, o filho fez 18 anos, chegou para ele e falou: pai, pelo amor de Deus, pare de falar isso para o mundo inteiro que eu vou ser presidente do banco, lá em banco. Primeiro que eu não tenho vocação, segundo que eu não quero, terceiro que eu não vou ser presidente do banco. O pai se assustou, falando: meu filho vai herdar um dos maiores bancos do mundo. O Itaú era muito grande, o Unibanco era muito grande. E aí disse: tá bom, o que você vai ser na vida? Eu vou ser cineasta. Ai, meu Deus do céu. Eu crio um banco, esse vai ser cineasta. Bom, não teve problemas, aceitou aquela coisa. Hoje, depois o Unibanco foi vendido para o Itaú. E o Valtinho Moreira Salles virou um cineasta brasileiro premiado no exterior. Ou não foi, Rogério? Entendeu? Então veja que coisa, né? Se ele tivesse que obedecer aquele pai, que era um patriarca famosérrimo, e que todo mundo, na verdade, obedecia e reverenciava, ele desafiou o pai e disse: não vou. E não foi. E disse: não quero nem ser dentro do banco. Tire isso aí, deu um pouco, eu vou fazer, vou ser cineasta. Ganhou prêmios e prêmios no exterior como cineasta. Então veja, é uma crueldade em um pai impor: eu sou médico, você também tem que ser médico. Nossa. E daí? Então, claro que pode ser discutido. Agora, como uma imposição, ninguém impõe o outro vai ser. No final das contas, ele vai acabar mudando lá na frente, né? Nossa flexibilidade tem que ter tanto da parte aqui, tem pais, né? Pais que estão aqui. Tanto da parte dos pais como da parte do filho. E se você tiver a convicção absoluta que seu pai e sua mãe estão tentando impor para você agora, e você já, com 17, 18, 19 anos, não quer, converse. Brigar. Briga não é uma boa tecnologia de solução de problemas. Isso está escrito lá na perestroika lá do Gorbachev, quando acabou com o Império Soviético. Diz: a guerra se tornou um instrumento obsoleto de solução de problemas. Putin não seguiu essa dele. Então, é um pouco isso, né? O professor Pio, então, acaba de dizer que a idade média hoje é 76 anos. A relativa média de vida no Brasil, 76,1 para ser preciso, que é dado do IBGE. Quando eu nasci... 81 para mulheres. Nós dois aqui, nossa média, 71. Quando eu nasci em 49, né, a idade média é em torno de 50 anos, senhor viu? Você já está fazendo hora extra, ah? Como é que é? Não, em 1944 eu tenho uma 49. Não, mas em 44, você nasceu em 49, mas em 44 eu tenho lá uma fotografia que eu não sei instalar no meu computador. Era muito difícil alguém morrer de acidente de trânsito, né? Até porque tinha pouco carro no Brasil. Aí uma mulher foi atropelada lá em São Paulo e morreu. Atropelada por um automóvel e morreu. Aí saiu não sei se chamava Folha de São Paulo na época, Folha da Manhã. Enfim, é um jornal lá que saiu a seguinte manchete: foi atropelada uma idosa de 42 anos. Então, eu quero dizer que essa juventude que aqui está hoje, pelo crescimento da longevidade, desde 1950, em torno de 50 anos, hoje 76 anos. Facilmente, se jovem, vão chegar a 96 anos. 90 ou se tratar o corpo com um tempo. Isso. Eu não tenho muito viciado em droga aí com 70 anos, não. Viciado em álcool com 70 anos. Então, a nossa tese, que se houver necessidade de você dedicar 1 ano ou 2 anos para fazer uma ruptura, digamos, de profissão, lembre que isso representa 1 a 2% da sua vida. Não é praticamente nada na busca de um acerto, de uma felicidade maior, de uma produtividade maior também. Então, é muito pouco realmente se tiver que fazer, digamos, uma mudança. Eu lembro que quando eu comecei em engenharia, no ano de 1970, nós tivemos um colega que fazia engenharia conosco. Daí, na metade do ano, do primeiro ano, ele abandonou, sem cursinho, final do ano ele fez vestibular para medicina e passou. Um gênio. Ele tinha uma facilidade extraordinária em cálculo, geometria analítica, em álgebra,
só tirava nota 9, 10, etc. E abandonou na metade do ano. Melhor aluno da sala. Né? Entrou em medicina, 71. Fez medicina um ano, abandonou a medicina. Foi fazer o quê? Matemática. Matemática pura. Quem é esse cara hoje? Um dos maiores matemáticos do Brasil. Se chama Celso Costa. Fez mestrado, doutorado, pós-doutorado na Inglaterra, depois veio para dar aula hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele concebeu uma superfície de 4 dimensões, reconhecida no mundo inteiro como superfície Costa, que é o sobrenome dele. Quer dizer, ele tateou, tentou engenharia, dava dinheiro, medicina dava dinheiro, mas ele disse, eu quero ser matemático. E se encontrou na matemática. Fiz grandes projetos, inclusive, para o próprio MEC, tendo em vista a competência que ele tem na matemática. Então, o maior matemático nós temos no Brasil. Eu tenho 3 filhos. Você falou que são 3 filhas, né, muito bem situadas hoje. Meus 2 filhos mais velhos, um é engenheiro, né, está muito bem também. Ele, desde pequeno, dizia, eu quero ser engenheiro, quero ser engenheiro, quero ser engenheiro. A menina trabalha na Volvo, emprego muito bom também. Desde pequena, área de humanas. O mais novo, né, nunca foi bom aluno. Eu brincava que ele nunca tirava nota abaixo de 5, tá, para não reprovar, mas também nunca tirava nota acima de 6. Né? Então, ficava ali no limite para passar. E quando chegou para ele fazer a escolha de uma faculdade, né, nós pagamos uma profissional, uma psicóloga, e deu o quê? Administração. O que significa administração? Né? Administração é aquele curso praticamente que serve para todo mundo. Naquela época, principalmente, era muito fácil passar em administração. Eu disse, pai, eu vou fazer engenharia. Eu disse, mas não vai desistir no primeiro semestre. A hora que começar a ter cálculo, geometria analítica, ele vai desistir. Né? Meio aos trancos e barrancos, em 5 anos e meio, ele terminou a engenharia. E se deu muito bem com a engenharia. Apesar de fazer teste vocacional, né, ter uma orientação nossa, inclusive, que não fizesse engenharia, achando que eu não ia se dar bem, não teria condição realmente de fazer um curso de engenharia, e se deu muito bem também na profissão, sendo um engenheiro. Então nós temos muitos exemplos de alunos que dedicam às vezes 1 ano, 2 anos, para fazer o quê? Uma ruptura naquela profissão, na busca de uma nova profissão. Nós não podemos ter, digamos assim, muito preconceito quanto isso. O grande erro é você insistir naquilo que você não está bem, que você não tem potencial, não está feliz naquela escolha. Isso é importante também em eventos como esse, onde eles podem ter essa imersão aí, conversar com profissionais, né? E ter mais informações. Isso é fundamental também na hora de escolha, né? Saber sobre o mercado, saber sobre a faculdade, as disciplinas, enfim, o que eles vão estudar. Uma coisa que é importante, qualquer que seja o seu trabalho futuro, você precisará mais do que conhecimento só do aspecto técnico da profissão. Aliás, outro dia, teve lá um headhunter lá em São Paulo que apresentou uma pesquisa com 70 e poucas grandes corporações empresariais de São Paulo. E a pergunta feita é assim, qual é o profissional que vocês, perguntando para as empresas, 70 e tantas empresas grandes de São Paulo, qual é o profissional que vocês procuram? E aí vinha lá uma listinha. Nós procuramos, primeiro, um profissional que tenha conhecimento técnico na tarefa que ele vai ter que desempenhar. Segundo, um profissional que tenha cultura geral. O cara não pode desconhecer o mundo, desconhecer a vida, desconhecer a sociedade. Terceiro, ter habilidade de relacionamento interpessoal. Quarto, ter capacidade de trabalhar em equipe. E quinto, ter capacidade de aprender. Porque como o conhecimento evolui muito rapidamente, e as ciências vão se modificando, você tem que se atualizar o tempo todo. Qualquer que seja o diploma que você pegar. Um dia eu estava presidindo a solenidade de formatura de comércio exterior, curso de graduação, lá na Universidade Positivo. Aí teve um menino, a Vibeca, aquela coisa toda,
Ele se apresentou, recebeu lá o diploma, e para tirar a foto, ele abriu os braços e puxou debaixo da beca assim uma placa dizendo: acabou. Eu nunca preparei discurso de presidente de solenidade de formatura, nunca li discurso nenhum. Eu falo, claro, eu preparo mentalmente e falo. Né? O povo me conhece, nunca fui fazer palestra escrita, tem meus PowerPoints, evidentemente. Mas discurso assim, não, eu gosto de falar. E naquele dia eu não estava com inspiração nenhuma. E quando o menino tirou aquela faixa, acabou, terminou, todo mundo recebeu. Meu discurso foi o seguinte: eu disse, olha, eu quero pegar essa faixa que esse aluno brilhantemente se formou, e botou, acabou. Eu disse, graduação é apenas o início do processo educacional. Eu falei para ele, inclusive, como aqui é formatura de comércio exterior, eu quero dizer para vocês o seguinte: há 6 meses acabou de mudar toda a legislação alfandegária do Brasil. Aquela legislação alfandegária que vocês estudaram no curso de comércio exterior foi completamente revogada. Amanhã, vocês podem pegar a nova legislação de alfândega no Brasil e começar a estudar, porque senão você daqui a 2 meses vai entrar no trabalho de técnico de comércio exterior, gerente de comércio exterior de uma empresa defasado. Você já vai chegar lá defasado. Imagina os alunos de direito. Dia 5 de outubro de 1988, o Brasil aprovou a Constituição que está em vigor, aí, que fez 35 anos em outubro do ano passado. Naquele momento, todos os diplomados em direito tiveram que voltar para o banco de escola e estudar uma Constituição, né, que já está com 131 emendas. Constituição brasileira aprovada em 5 de outubro de 1988, vai completar agora 36 anos, já tem 131 emendas. Então é o seguinte, basta você tirar umas férias meio longas, e já volta das férias com alguma defasagem. Por isso a história de desenvolver um prazer pelo estudo e desenvolver o hábito de ter uma vida de estudos, para estar atualizado. Isso vale para tudo, tanto para as ciências da natureza, quanto para as ciências humanas. Vale para tudo. À medida que, eu vou terminar aqui já esse comentário, pega os psicólogos. A primeira vez que alguém descobriu alguma coisa do cérebro humano foi em 1861, quando Paul Pierre Brocard descobriu o centro da fala. As pessoas que tinham afasia, mudas, antes de 1861, todo mundo achava que o sujeito ficava mudo por um problema de garganta. Mas aí tem uma história longa, como que o Paul Pierre Brocard, anatomista, médico francês, analisou o crânio de um senhor lá, Celebor, e disse para a Sociedade Médica Mundial: o centro da fala é aqui, na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, não tem nada com garganta. Isso foi em 1861. Só em 1891 é que a humanidade conheceu a palavra neurônio. Descobriu o que era um neurônio, tinha lá neurônios, axônios, dendrites. E por quê? Porque não tinha nem microscópio. Os microscópios eletrônicos apareceram nos anos 30, quando se inventou o antibiótico. O antibiótico é de 1929. E foi em 1950 mais equipamentos. Nos anos 70, a humanidade inventou, você sabe o que significa PET, a sigla PET? Não é cachorrinho, não. PET é Position Emission Tomography, tomografias com emissões de pósito. Quando o ser humano conseguiu esse tipo de tecnologia, a psicologia mudou completamente. Se entende por depressão hoje, que se conhece do ponto de vista fisiológico, eu vou acabar esse comentário, descobriram que o ser humano tem 65 neuropeptídeos, e que quando um peptídeo entra em desequilíbrio, a dopamina, por exemplo, o cara cai em depressão. E até 1950, o sujeito cair em depressão era tido ou como frescura, ou coisa para ser tratado com ácido lisérgico. Então, veja, tenha consciência do seguinte: ao terminar seu curso, 4, 5, 6 anos, você já estará defasado em alguma coisa que você aprendeu 4, 5 anos atrás. Isso é preciso ter em mente. Agora o sujeito diz assim: puxa, mas estudar dá tanto trabalho, e eu ainda vou ter que fazer isso. Bom, eu tenho possibilidade de pedir para o Tesla mandar você para Marte naquele foguete que ele quer mandar para lá. Aqui na Terra é assim. Professores, nós estamos com o tempo agora esgotado. A conversa tá boa, tá todo mundo gostando, né? Mas a gente vai ter que encerrar aqui para que eles possam ser encaminhados para as salas de aula. Eu queria agradecer muito vocês estarem aqui com a gente, gentilmente vir aqui nesse sábado de frio, de chuva. E eu queria pedir para que a gente tenha uma lembrança para agradecer essa gentileza de vocês aqui. A Laura vai entregar. Obrigado pela paciência.
Muito obrigada, professores. Bom, gente, chegou a hora, agora, né? Momento de encaminhar vocês para uma conexão direta a todas as informações sobre a profissão que você quer seguir nesse momento. Eu vou pedir para que vocês coloquem nesse momento aqui no telão a imagem dos profissionais que estarão com a gente nas salas de aula, se for possível. Vocês vão ser encaminhados para o segundo andar aqui da faculdade e as salas de aula vão estar com a plaquinha com o nome do curso que vocês se inscreveram, tá? Então, cada sala vai estar ali, o curso, e os profissionais de cada área estarão lá esperando vocês para uma conversa muito próxima, um bate-papo mesmo. Aproveitem ao máximo, perguntem, tirem suas dúvidas, aproveitem para se inspirar com a experiência desses profissionais que estiveram aqui, que um dia também estiveram no lugar de vocês, né? No lugar de escolha, de desafios, de superação. Então, a gente pede que vocês aproveitem muito essa oportunidade. Caso vocês tenham qualquer dificuldade ou qualquer dúvida, dificuldade para encontrar a sala que vocês devem ficar, contem com a ajuda da nossa equipe, tá? Nós temos vários profissionais aqui com crachado positivo, contem com a ajuda deles para chegar ao local. Bom, daqui a pouco também vocês vão ver um QR Code, mas esse QR Code vai estar na sala de vocês. Esse QR Code tem uma pesquisa, a gente pede que vocês respondam, para que a gente possa fazer cada vez eventos melhores e que sejam de acordo com o que vocês estão esperando. Bom, gente, foi muito importante estar com vocês aqui, uma satisfação muito grande. A gente deseja que vocês tenham aí uma ótima manhã, um ótimo evento a todos. Muito obrigada.